Hoje a gente vai falar de uma tecnologia que, olha, revolucionou o mundo das telecomunicações. A pergunta parece simples, mas a resposta mudou o jogo para todo mundo. Afinal, o que é o Asterisk? Bora descobrir? Para a gente entender o Asterisk, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina só, ano de 1999. Se uma startup quisesse ter um sistema de telefone profissional, ela esbarrava num muro gigantesco. E esse muro tinha um preço, US$ 50.000. Esse era o valor inicial para ter um PABX, sabe, uma central telefônica. Era grana demais para a maioria, né? O mercado era todo dominado por equipamentos caros, fechados, inflexíveis. E aí, no meio desse cenário, surge aquela pergunta que muda tudo. E se em vez de comprar uma caixa caríssima e que não dá para mexer em nada, a gente pudesse pegar um computador normal, desses que todo mundo já tinha, e transformar ele numa central telefônica completa só com software? Pois é, foi exatamente essa a ideia que deu pontapé inicial em tudo. A necessidade, a dor de um jovem estudante acabou sendo o gatilho para uma revolução de verdade no mundo do software livre. Então, a história é a seguinte. Em 99, um estudante de engenharia, chamado Mark Spencer, recebe aquele orçamento absurdo de US$ 50.000 para a empresa dele. E o que ele faz? Em vez de abrir a carteira, ele decide criar a própria solução do zero. Ele sentou, programou a primeira versão do Asterisk em Linux e, aqui está o pulo do gato, ele liberou como software de código aberto. O negócio fez tanto sucesso que, 2 anos depois, em 2001, ele rebatizou a empresa dele para Digium e passou a focar 100% no Asterisk. Ok, então vamos definir o que é o Asterisk de um jeito mais direto. Pensa nele como um conjunto de ferramentas, um framework de código aberto para construir aplicações de comunicação. Na prática, ele pega um computador qualquer, um PC comum, e transforma o bicho num servidor de telefonia super completo e poderoso. Tudo isso sem precisar daquele hardware caríssimo e específico. Mas olha, chamar o Asterisk só de PUBX é até um pouco injusto, sabe? É limitar demais o que ele pode fazer. Ele é, na verdade, um verdadeiro canivete suíço da comunicação. Ele pode ser um gateway de mídia, para conectar redes diferentes. Pode ser um servidor de conferência. Pode ser a base para aquela URA, sabe? O menu de atendimento automático. E pode ser até um distribuidor de chamadas para um contact center completo. Beleza, ele faz tudo isso. Mas como? Como é que o sistema sabe para onde mandar cada ligação, o que ele tem que tocar para a pessoa ouvir, quando transferir? Agora a gente vai entender o cérebro por trás de toda essa operação. A resposta está aqui. Toda ligação que chega no Asterisk, ela segue um roteiro. É como se fosse um script mesmo, tipo de filme ou uma receita de bolo, sabe? Tem um passo a passo ali, uma lista de instruções que diz exatamente o que o sistema tem que fazer em cada momento. E esse roteiro tem um nome. É o dial plan. Vamos ver um roteiro bem simples na prática. Imagina aí. Primeiro passo, a chamada entra no sistema. Segundo, o sistema roda um comando e toca um áudio de boas-vindas. Diz que 1 para vendas, 2 para suporte. Aí, dependendo do que a pessoa digita, o roteiro manda a ligação para a fila de vendas ou para a fila de suporte. É essa lógica, essa capacidade de programar o que acontece que dá ao Asterisk essa flexibilidade toda. Mas o jogo fica ainda mais interessante. O verdadeiro poder do Asterisk hoje em dia vai muito além de só ficar gerenciando chamadas. O ouro está na capacidade dele de se conectar com todas as outras ferramentas de um negócio. E é isso que a gente vai ver agora. Essa integração, ela abre um leque de possibilidades, sério. Pensa só, dá para ter o click to call, que é ligar para um cliente com um clique direto do CRM. O sistema pode, na hora que a chamada chega, consultar um banco de dados, ver que é um cliente VIP e já mandar para um atendimento especial. Dá para criar filas super personalizadas, com regras complexas e até integrar com inteligência artificial para ter uma recepcionista virtual. Imagina que legal! E como é que isso tudo é possível? Bom, através de interfaces de programação mais modernas, como a API REST do Asterisk, que o pessoal chama de ARI. A palavra-chave aqui é controle granular. O que isso quer dizer? Quer dizer que um desenvolvedor pode controlar cada pedacinho da chamada. Quem está falando com quem, como eles estão conectados, o que está sendo gravado. É um controle total que permite criar aplicações do jeito que a empresa sonhar. O que o Asterisk fez, no fim das contas, foi uma mudança de paradigma. Ele mudou completamente o jeito que a gente pensa em comunicação. Ele tirou o poder daquelas caixas de hardware fechadas e caras e colocou esse poder nas mãos do software. E isso abriu as portas para inovações que hoje chegam até o nosso navegador de internet.
A diferença é gritante, né? De um lado, a telefonia tradicional, hardware proprietário, caro, custo por usuário, sistemas engessados. Do outro, o mundo Asterisk, software rodando em computador comum, sem custo de licença por usuário e com uma flexibilidade, nossa, quase infinita, para se adaptar a qualquer negócio. E hoje, o legado do Asterisk está aí, na nossa frente. Sabe quando a gente usa o computador para fazer uma chamada direto pelo navegador? Então, a tecnologia que faz isso acontecer, a WebRTC, muitas vezes tem o Asterisk ali, nos bastidores, funcionando como motor por trás de tudo, cuidando da conexão e do áudio de forma segura. No fim do dia, a essência do Asterisk é essa. É uma plataforma de comunicação que tem um único limite, a imaginação. O limite é o que a gente consegue imaginar e programar para construir a solução perfeita. Isso tudo nos traz para a pergunta final. Agora que a gente viu o que é o Asterisk, de onde ele veio e o poder que ele tem nas mãos, a pergunta que fica no ar é: o que dá para construir com todo esse poder?